Estilo flexível de gestão, certo? Eu gosto de chamar de EFG. Estilo flexível de gestão é uma das coisas que você tem que ter para ser uma pessoa desejada pelo mercado. E o que é isso? Isso quer dizer o quê? Que quando algo muda para o cliente, você tem que estar do lado dele. Você tem que ser o parceiro dele, você tem que ser o melhor amigo do seu cliente. E não ficar contra ele. Você já vai entender, tá? E eu aposto que você já viveu coisas assim, já teve sentimentos como esse. Por quê? Porque quando as coisas vão pro vinagre, ou seja, vão pro brejo, começam a descer a ladeira, o que acontece é que a gente dá aquela desanimada, fala, putz, meu, que merda, agora eu vou ter que lidar com isso daqui, não tava contando com isso, caramba, não sei o quê, mas não é assim que a coisa funciona, você tem que estar do lado do seu cliente, você tem que ser o melhor amigo dele, tá? Até porque, muito provavelmente, a situação está mudando, não é porque ele quer, é por uma necessidade, é por uma situação nova, é por algo que aconteceu na vida dele, que ele também está tendo que lidar com aquilo. Agora, você imagina o seu cliente com um problema novo e com um problema de tabela, que é você. É tendo que lidar com o quê? Dando um spoiler aqui no que nós vamos falar agora. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de alguma coisa, e ainda tem que lidar com um arquiteto, um engenheiro que não ajuda ele nessa questão, certo? Então, se coloca no lugar dele. Imagina você nessa situação, como é que você ia se sentir? E aí, ó, quando o prazo muda, e aí que vem o estilo flexível de gestão, quando o prazo muda, aglutine, encavale as coisas. Então, muitas vezes o seu cliente vai chegar para você e falar assim, pô, Fernando, cara, ferrou, vendi minha casa, a outra tá construindo, vendi meu apartamento, o outro tá reformando, e cara, eu preciso mudar, sei lá, 15 dias antes do combinado, me ajuda, porque eu vendi, era a condição do cara para eu poder vender para ele, e se eu não fizesse isso eu ia perder a venda, e se eu perdesse a venda eu não ia ter dinheiro para terminar a obra. Você entende como as coisas estão conectadas? E aí, o que acontece é que você vai falar assim, puta, meu, o cara me ferrou, meu. Pô, o cliente, caramba, meu, o prazo já tava apertado, agora tá mais apertado. Pô, que merda, não dá pra trabalhar desse jeito. Pô, é assim que você vai reagir? Eu sei que dá um troço de vez em quando, né? Pô, que merda, fiz cronograma, tá tudo andando direitinho, bonitinho, papapá. Agora eu vou ter que, meu, fazer uma força-tarefa aqui, vou ter que juntar, vou ter que encavalar as coisas, botar mais gente na obra, fazer vários serviços ao mesmo tempo. Ó, lembra, existe algo por trás. Aquela informação chegou para você, mas imagina por que ela chegou. E se for o caso, até conversa mais com o seu cliente em relação a isso. Nossa, o que aconteceu e tal, só para eu entender, porque aí se eu entender fica mais fácil de eu resolver e tal. Então assim, quando o prazo mudar, sempre você vai estar do lado do seu cliente, tá? Mas quando o prazo mudar, encavala. Começa a juntar as coisas. Eu estou fazendo essa coisa aqui, eu consigo fazer algo junto com isso? Bota mais gente na obra. Ah, mas o pessoal não é o ideal, tanta gente, um atrapalha o outro. A gente não está falando do mundo ideal aqui. A gente está falando do mundo necessário, certo? Afinal de contas, qual que é o nosso objetivo? É clientes que trazem clientes. E para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que deixar o nosso cliente feliz, na necessidade dele, na condição dele daquele momento. Para quê? Para que ele saia desse processo dizendo assim, o Fernando resolveu a minha vida, eu vou indicar ele para todo mundo que eu conheço, certo? Por quê? Porque na hora que eu precisei ele estava do meu lado. Então, quando o prazo mudar, aglutina, encavala esse negócio. Segundo item, depois que você entende que quando o prazo muda, você deve encavalar as coisas, então, o que é encavalar? É juntar uma coisa na outra, por quê? Porque se eu tenho uma atividade de 10 dias aqui e outra de 10 dias aqui, se eu jogo elas juntas, vira só 10 dias, não fica 20 dias, certo? Ou se eu consigo, às vezes é um pedaço, né? Eu consigo, tá acabando essa, eu consigo colocar essa aqui, então o que eram 20 dias viram 15, e aí eu faço isso com as próximas, e aí quando eu vejo lá, eu ganhei aquelas 2 semanas que eu precisava. Então, quando faltar tempo, você vai aglutinar, você vai encavalar as atividades, vai fazer com que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Ok? E aí o que acontece? Depois disso, a gente tem uma outra situação que pode acontecer, que é o quê? Quando o orçamento mudar, você vai segmentar em fases.
Então, às vezes, o cliente chega pra gente já com um orçamento limitado. Você faz lá o orçamento todo da obra e ele fala assim, ó, não tenho cacife, não tenho grana para fazer essa obra inteira. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que segmentar em fases. Ou no meio da obra, acabou o dinheiro. Ou o dinheiro está acabando. Eu sei que eu não vou conseguir terminar, porque a gente tem um orçamento completo já feito e eu já percebi que não vai dar. Por quê? Porque eu esperava ganhar a grana tal, e não ganhei. Porque minha empresa está mal das pernas. Porque eu perdi o emprego. Por qualquer coisa que seja, ó, não vai dar. O que você tem que fazer? Vem cá, cara. Nós estamos juntos. Vamos resolver essa parada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segmentar em fases. Eu vou pegar a sua obra e vou dizer assim, bom, o que é primordial? O que faz muita sujeira, faz muito barulho? Eu tenho que cobrir, eu tenho que fechar, eu tenho que fazer um monte de coisa se for uma construção. Se for uma reforma, o que eu consigo fazer para esse cara mudar minimamente? Eu tenho que terminar determinadas fases da obra que você sabe quais são, para que esse cara consiga mudar. E aí, mais para frente, eu vou fazer um detalhe aqui, eu vou fazer uma marcenaria, vou fazer uma cortina, vou fazer um papel de parede, ou se é construção, a mesma coisa, vou comprar alguns móveis que estão faltando, enfim, fazeia para ele, divide em fases, aí você diz para ele, não, fica tranquilo, nós vamos terminar essa fase aqui, essa fase você, ó, tá aqui, ó, fase 1, você tem fôlego? Tenho, ótimo, ó, fase 2, assim que você estiver pronto, vai custar tanto, e aí você me liga e a gente termina, fase 3, vai custar tanto, e você me liga e a gente termina. Não chega no escritório, em casa, no final do dia, e fala assim, pá, o cliente não tem dinheiro, pá. Já ouvi muito isso, muito. Então, assim, cuidado. O cliente é seu melhor amigo, não é seu inimigo. Ele não tá lá para acabar com a sua vida, e nem você para acabar com a dele. E aí, tem um terceiro item aqui, né, no estilo flexível de gestão, que é o seguinte: quando os recursos humanos mudam, distribua. Então, o que quer dizer isso? Às vezes, a sua equipe vai mudar. Às vezes, você tinha uma pessoa que te ajudava no escritório que foi embora. Às vezes, você tinha alguém na sua equipe de obra que não está mais com você. Às vezes, você está num momento crucial da obra e aí, sei lá, um cara lá que era um prestador de serviço ou uma mão de obra-chave fala, ó, vou embora pra Bahia, sei lá, da onde ele é. Eu tive muita gente, na verdade eu tive muita gente do Piauí, cara. É impressionante como o Piauí faz mão de obra boa, cara. Impressionante, sério mesmo. Os caras até brincavam, falavam assim, não, eu chamava de empreiteira porque eu tinha, minha especialidade sempre foi reforma, né? Mas a empreiteira, eles falaram assim, a empreiteira tinha que chamar Piauí, porque, era assim, 90% dos caras de 30 que eu tinha, 90% era do Piauí. Né, porque ainda tenho alguns trabalhos com os caras. E, enfim, então, você vai distribuir. E muitas vezes eu passei por momentos que eu tive que distribuir trabalho de escritório também. Sabe, eu tenho uma pessoa no escritório que faz orçamento e de repente ela não tá mais lá. Olha, arrumei outro trabalho, não sei o que, não tô contente, vou embora. Isso acontece. Acontece o tempo todo, aliás. Se você já foi empregado, você sabe disso. Se você tem o seu próprio negócio, você já deve ter passado por situações como essa. Se não passou, vai passar. Infelizmente vai acontecer. Então, você tem que distribuir. Qual é o escopo dessa pessoa? O que essa pessoa faz? Olha, não tenho condições de contratar outra, não tenho tempo para isso, a obra tem que continuar funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte para mim, e eu não estou falando de serviço de obra, né, gente? Estou falando de gestão aqui. Então, de repente, você tem... Vamos imaginar um organograma assim. Você é dono do seu próprio negócio, você tem um auxiliar administrativo no escritório e você tem um estagiário, uma estagiária que te ajuda na parte de orçamentos e compras, tá? Então, ajuda na compra de materiais, entrega de materiais em obra, faz orçamentos quando tem propostas para fazer e tudo mais. E aí, você tem um coordenador de obra. Aí você perdeu o coordenador de obra. O que você vai fazer? Você vai ter que distribuir. E como é que você distribui nesse caso? Como é que eu faria? Eu vou tocar essa obra e de repente uma parte do meu trabalho eu vou passar para essa estagiária ou esse estagiário que faz a parte de orçamentos e de compras, porque ele vai ter que me ajudar. E a outra parte que de repente eu fazia do administrativo, eu vou deixar tudo com o auxiliar administrativo
ou com o meu funcionário administrativo para poder tocar essa obra. Distribui o trabalho. Se de repente é alguém de obra, perdi o orçamentista, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o orçamento, a compra vai ser do auxiliar administrativo para poder fazer o escritório funcionar, nem que seja por um tempo, tá? Então, a questão de recursos humanos tem muito mais a ver com a parte operacional das nossas obras do que com o nosso cliente. Só que isso pode acontecer e o cliente não pode ser penalizado por isso. A gente tem que entender que a gente não pode fazer com que a obra funcione diferente por conta de ter um problema de recursos humanos, de agentes envolvidos no processo. Então, esse prestador aqui entregou o negócio pela metade. Eu tenho que arrumar outro que faça isso funcionar, sem ônus para o meu cliente. Afinal de contas, ele não tem nada a ver com isso. Ou se ele trouxe o prestador de serviço, você também não tem nada a ver com isso. Quando a gente indica um prestador, não quer dizer que a gente entende da empresa dele, sabe se ele é saudável na parte financeiramente, né, na empresa, enfim. Você deve ter um relacionamento com esse prestador, mas aí cabe a você o quê? Fazer uma boa administração dos recursos financeiros. Eu não vou pagar esse cara enquanto ele não me entregar ou o equivalente do que ele vai receber ou mais do que ele vai receber, certo? Primeiro trabalha, depois recebe. Porque se você me der o cano, eu tenho a grana na mão aqui para botar outro para fazer. Então isso tem a ver com gestão financeira da sua obra. Então tome cuidado com isso. Isso está diretamente ligado aos recursos humanos das suas obras e que está diretamente ligado à gestão. E aí, a gente vai para o terceiro item, que é o quê? O mindset de evolução contínua. Então, nós temos que ter esse mindset de evolução contínua na nossa cabeça. Isso tem que estar presente para a gente o tempo todo. Todos os dias temos uma oportunidade de aprendizado. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, assim, todo dia tem alguma coisa acontecendo na nossa frente que a gente pode aprender com aquilo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Primeira coisa para você criar essa mentalidade de evolução contínua é o seguinte: você vai observar o tempo todo. Pessoas observadoras, elas tendem a aprender mais rápido e mais em volume, mais coisas, certo? Então, seja observador. Esteja observando o que está acontecendo à sua volta o tempo todo. Isso é uma coisa que eu tenho muito, e assim, eu sou até um pouco daqueles que gosta de ficar meio sozinho de vez em quando, pensando nas coisas e tal. Mas assim, já me peguei muitas vezes num canto da obra, tipo, só olhando, observando o comportamento das pessoas, entendendo como é que é a relação entre elas, até para saber como lidar com elas. Sabe, aprendendo a parte básica mesmo, como é que o cara mistura uma massa, como é que o cara chapisca uma parede, sabe? Coisas pequenas, mas que você vai somando e vai empilhando, e amanhã quando alguém te questionar se você tem experiência de obra, você fala, opa, é assim, assado, você tem a resposta na ponta da língua. Então, observe o tempo todo, seja observador. Quem fala muito tem pouco para aprender, a gente já falou sobre isso, então ouça muito, observe muito o que está à sua volta, tá? Isso vai fazer a diferença. Depois que você adquirir esse hábito, e nós falamos muito de hábitos ontem, você vai passar a registrar tudo que acontece. Então, para você ter esse mindset de evolução contínua, você tem que estar sempre observando e tudo que você puder registrar, você registra. De alguma forma, com uma foto, um bloquinho de notas, um grupo no WhatsApp ou no Telegram com alguém da sua equipe, onde você vai registrar as coisas que estão acontecendo, principalmente os desafios. Tem uma frase que eu falo que é a seguinte: o ser humano só desenvolve na adversidade, tá? Então assim, todo mundo quando estiver lá no conforto do sofá, no quentinho, bonitinho, não vai aprender muita coisa. Você vai se desenvolver quando você estiver no frio ou no calor intenso, na chuva, molhado, cheio de barro. É nessa hora que você está aprendendo. É nessa hora que você está evoluindo de fato. Então é nessa hora que você tem que registrar o que está acontecendo ali, porque se você confiar na sua mente, vai chegar uma hora que vai ser tanta coisa que você vai esquecer metade. Então, para você ter um mindset de evolução contínua, você tem que registrar o que está acontecendo e os aprendizados que você vai estar tendo. Tira uma foto, coloca nesse grupo no WhatsApp. Hoje o mais prático, na minha opinião, é um grupo no Telegram. Não sei se você conhece o Telegram.
Mas o Telegram é uma espécie de WhatsApp, só que assim, ele é muito mais ilimitado. Você pode botar vídeo gigante, você pode botar foto do tamanho que você quiser, você pode botar uns áudios gigantes, e você lá tem um recurso que você ouve o áudio em velocidade 2x, né, 2 vezes a velocidade, então isso agiliza o dia a dia, a vida muito. Então, monta um grupo no Telegram com alguém, e pode até tirar essa pessoa depois e fica um grupo só para você, e você vai registrando lá, meu diário de obra, ou o meu aprendizado em obra, e deixa lá. Amanhã você vai revisitando aquilo, amanhã você lembra e fala assim, putz, já aconteceu isso, como é que a gente resolveu mesmo? Ou eu já vi isso na frente, será que eu registrei? Usa o sistema de busca. Então sempre que você for registrar alguma coisa, coloca lá uma palavra-chave, uma palavra que represente aquele aprendizado, porque amanhã quando você precisar buscar, você vai conseguir fazer uma busca dentro desse grupo com você mesmo e você consegue encontrar aquela informação com rapidez. Você vai lá nas mídias e olha as fotos, enfim, eu acho que é a melhor maneira, a mais prática, está na palma da mão de qualquer pessoa, tá? Então, registra, o importante é registrar. E aí depois que você sabe que você tem que registrar, você vai, já dei o spoiler que eu tenho mania de fazer isso, você vai revisitar o seu registro, certo? Só que aqui tem uma questão importante, você não vai revisitar o seu registro a qualquer momento, aleatoriamente. Você vai revisitar o seu registro como? Em um momento específico, que é o quê? Vamos supor que você faça isso por obra, tá? Se você quiser fazer um só, você pode fazer um só. Mas ao final de cada obra, você vai sentar com a sua equipe. O pessoal de obra, seu sócio, sua equipe de gestão, seu coordenador de obra, o pessoal de escritório que às vezes não está na obra, esse pessoal tem que aprender essa parada também. E vai sentar lá e vai fazer assim, bom, eu fiz um registro aqui, eu fiz, 10, 15, 20, 50 registros dessa obra. E eu quero pegar 1 ou 2 horas com vocês para a gente olhar isso de novo. Por quê? Porque a gente vai aprender com isso daqui. Então, revisitar o seu registro, e eu acho que revisite não está certo, né? Deveria ser assim, eu acho. Revisitar o seu registro é o quê? É num momento estratégico. É onde você vai aprender com aquele processo que acabou de acabar e vai levar esse aprendizado para os outros processos, certo? Que é o próximo item aqui. Então, carregue esse aprendizado para as próximas obras. Por quê? Porque isso vai fazer com que os seus imprevistos comecem a sumir da sua vida, certo? Porque o imprevisto ele só é imprevisto quando você não conhece ele. Uma vez que você já conhece, ele não é mais um imprevisto. Ele é um problema que não foi resolvido. Na verdade, ele foi resolvido, mas você está errando de novo. Sabe aquela história de quem errar é humano, repetir o erro é burrice? É mais ou menos isso. Não foi eu que inventei essa frase, não estou dizendo isso para você, mas a frase é essa, certo? E o Abrolios entrou agora aqui no Instagram. Ô Abrolios, você quer que eu mude a live para as 10 horas da noite? Porque o Abrolios só chega no final, cara. Impressionante, bicho. Falando impressionante, bicho. Vamos fazer um light aqui, hoje é sábado, né? Vocês ficaram sabendo que o Faustão vai pra Band? Ô louco, bicho! Pois é, ele vai pra Band. Quem diria, né? O cara dono da Globo no domingo vai pra Band. Mas vamos lá. Você tem que carregar esse aprendizado, porque senão só foi um erro que foi cometido que te deu estresse, te deu dor de cabeça, de repente até atingiu um pouco a sua relação com o seu cliente e que não está servindo para nada, porque ele vai acontecer de novo. Você vai passar pelo problema de novo. Então, aprender com os erros é ser inteligente, ok? E assim, às vezes a gente cai no erro de quê? Ah não, eu já vivi, eu já aprendi, eu já sei como resolver. Não é bem assim. Não é bem assim, porque vai chegar uma hora que vai ser tanta coisa que você vai falar assim, putz, eu não lembro como é que a gente fez isso. Eu não sei quantas obras você faz simultaneamente, mas eu já cheguei a fazer 12 obras simultaneamente, com a minha equipe, logicamente, não fiz isso sozinho. Mas assim, francamente, chega uma hora que dá pino, bate pino o cérebro, dá tilt, né? O negócio não funciona mais. Então, e para que eu vou ficar ocupando na minha cabeça, que tem que resolver um monte de outras coisas, esse tipo de informação? Se eu posso registrar ela, esquecer dela e só buscar ela de novo quando eu precisar, certo? Observe o tempo todo, registre
essas informações, revisite ao final de cada processo para levar esse aprendizado para as próximas obras, ok? E aí o que a gente vai ter aqui? Por quê? Por que que eu passei essas 3 coisas para você? Por que fazer tudo isso? Certo? Vamos até fazer um apanhado geral aqui. Por que ser criativo na solução de problemas? Ou seja, analisar, compartilhar com os profissionais à sua volta, pesquisar e depois tomar a sua decisão. Por que ter um estilo flexível de gestão? Quando o prazo mudar, você vai aglutinar e vai encavalar as atividades da sua obra. Quando o orçamento mudar, você vai segmentar a sua obra em fases e vai viabilizar ela para o seu cliente. Quando os recursos humanos mudarem, você vai distribuir o escopo daquela pessoa que saiu da sua equipe para as outras pessoas, pelo menos temporariamente, para que a obra não pare. E por que você vai ter um mindset de evolução contínua, que é observar o tempo todo, registrar o que você está aprendendo, revisitar os seus registros ao final da obra e carregar isso para as próximas obras? Pelo seguinte, motivo 1, quanto mais vivência você tiver, mais eficiente vai ser a sua obra. Quanto mais vivência você tiver, mais eficiente vai ser o seu serviço, na verdade, né? O seu trabalho. O seu trabalho. Isso significa o quê? Mais dinheiro no bolso. Porque eficiência, qual que é o sinônimo, qual que é a descrição de eficiência? É velocidade e qualidade ao mesmo tempo. Quanto mais velocidade você tiver, quanto mais qualidade você tiver empilhada na velocidade, quanto mais barato isso for, mais eficiente isso é. Então, quanto mais vivência você tiver, quanto mais bagagem você tiver, e quanto mais você conseguir registrar tudo isso, inclusive, e salvar essas informações e aprender com tudo isso, mais eficiente você vai ser, e o seu trabalho vai ser mais eficiente, e você vai ter mais dinheiro no bolso. Por quê? Porque você vai poder economizar, e também, por quê? Porque você vai poder cobrar muito mais pelo seu trabalho se você é mais eficiente, certo? Você se diferencia da manada. E quanto melhor você atender o seu cliente hoje, mais clientes você vai ter amanhã. Então esses são os 2 itens, o porquê você deve fazer as 3 coisas que eu falei antes, porque você deve ter as 3 características que eu apresentei aqui para você antes. O Bruno está falando aqui no Insta. Separa o grupo nas mídias sociais, não, nas mídias digitais por obra. Fica mais fácil para rever os registros. Perfeito, cara. É isso aí. O Bruno está mais do que certo aqui. Você faz um grupo para cada obra e aí aquele grupo fica o grupo com o registro de tudo que você aprendeu em cada obra. E amanhã você precisar visitar, você fala assim, revisitar, você fala assim, bom, aquilo ali aconteceu na obra do fulano de tal, eu vou lá naquele grupo que eu já tenho, certo? E lembra o seguinte, é uma questão importante, ao final da obra, se a obra já finalizou, você já está arquivando tudo e tal, você pega essas informações e joga isso para uma nuvem, alguma coisa assim, tá? Se dá um pau no seu celular aí, você não perder tudo isso. Mas muito bacana o sistema que o Bruno usa, que funciona muito bem. Então, por que ter essas 3 características? Quanto mais vivência, melhor, você pode cobrar mais, o seu trabalho é mais eficiente, você pode até cobrar a mesma coisa e lucrar mais, e quanto melhor você atender o seu cliente, mais clientes você vai ter amanhã. Então isso é um processo que você vai acontecendo, e daqui a pouco ele vai crescendo, e vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu nunca fiz uma ligação nessa empreiteira que eu fazia em parceria com os profissionais. Eu nunca peguei no telefone e liguei para alguém, você tem uma obra para eu fazer? Nunca. É difícil usar a palavra nunca, a palavra sempre, a palavra 100%, mas nunca fiz isso. Era só na base do, olha, faz a obra com o Fernando que funcionou para mim. E aí quando vem de um profissional para o outro, também a coisa tem um peso um pouco maior. Mas quem trazia os clientes para mim? Os próprios profissionais. Eu fazia obras para outros arquitetos e para outros engenheiros. Então, é esse lance que eu quero mostrar para vocês aqui com esse conteúdo. É como vocês venderem sem vender.